Dieta carnívora é para todo mundo? Essa pergunta sempre aparece. E geralmente as pessoas esperam que eu responda assim: depende. Cada caso é um caso. Não existe uma dieta para todo mundo. Bonito, educado, bem aceito. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Na minha visão, sim, a dieta carnívora é para todo mundo no sentido fisiológico. Agora, se todo mundo quer fazer, se todo mundo tem disciplina para fazer, se todo mundo está disposto a abrir mão da fruta, do pão, da sobremesa, do vinho, da pizza, do belisco, das viagens gastronômicas e comidas emocionais, aí é outra história. Uma coisa é capacidade biológica, outra coisa é vontade humana. E neste vídeo eu quero separar essas duas coisas, porque muita confusão nasce exatamente aí. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar por que o corpo humano prospera com proteína e gordura animal. Porque isso faz sentido pela bioquímica, pela fisiologia, pela antropologia e pela evolução humana. E por que dizer que não é sustentável, muitas vezes fala mais sobre apego alimentar do que sobre necessidade nutricional. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, sou nutricionista, atuo com as abordagens low carb, dieta cetogênica e estratégia carnívora. E eu vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E eu posso falar desse tema com muita tranquilidade, porque eu não defendo a carnívora como moda, como uma identidade de internet e nem como uma tribo alimentar. Eu defendo porque vejo fisiologia, vejo metabolismo, vejo exames, vejo o paciente, vejo resposta clínica e vivo isso no meu próprio corpo. A primeira coisa que precisa ficar clara é: quando alguém pergunta se a dieta carnívora é para todo mundo, quase sempre está misturando 3 perguntas diferentes. A primeira é: o corpo humano consegue viver bem com proteína e gordura animal como base alimentar? A segunda pergunta é: todas as pessoas precisam fazer carnívora estrita agora? E a terceira pergunta é: todo mundo vai querer sustentar esse estilo de vida no mundo moderno? A resposta para a primeira, para mim, é sim. O corpo humano é profundamente adaptado a usar proteína e gordura animal. A resposta para a segunda é: depende do objetivo, do estado metabólico, do contexto clínico e da transição. E a resposta para a terceira é: claramente não. Porque muita gente não quer abrir mão do prazer alimentar moderno. E tudo bem admitir isso. O problema é transformar preferência pessoal em argumento científico. Porque tem gente que diz: dieta carnívora não é sustentável. Mas quando você vai investigar, a pessoa não está falando de sustentabilidade fisiológica. Ela está falando de saudade. Saudade da fruta, saudade do chocolate, saudade do pão, saudade do vinho, saudade da sobremesa de domingo, saudade de viajar e comer qualquer coisa, saudade de sentar em um restaurante e não precisar pensar. Isso não significa que a dieta não sustenta o corpo. Significa que ela não sustenta o padrão emocional e social que aquela pessoa quer manter. E aqui eu vou ser direta. Isso é honesto quando a pessoa assume. O que não dá é dizer que a carnívora não funciona só porque você não quer viver sem certos alimentos. Agora vamos para a parte que quase ninguém quer encarar. Se amanhã, hipoteticamente, desaparecessem do mundo todos os alimentos vegetais, todos os grãos, todas as frutas, todos os tubérculos, todos os industrializados, todos os doces, e sobrassem apenas alimentos de origem animal, carne, gordura, ovos, peixes, órgãos, tutano, caldo de ossos, frutos do mar, a humanidade não apenas sobreviveria. Na minha visão, ela prosperaria muito mais do que prospera hoje, com ultraprocessados, farinha, açúcar, óleo vegetal e essa confusão moderna disfarçada de alimentação equilibrada. E isso não é uma fantasia romântica sobre o passado. Existe um debate científico importante sobre o papel da carne na evolução humana. Revisões sobre a evolução alimentar mostram que o consumo de carne teve papel central no aumento da densidade energética da dieta, na expansão do cérebro
e nas estratégias de sobrevivência de diferentes grupos humanos ao longo do tempo. Também existem trabalhos que defendem que, durante grande parte de um tempo, o ser humano ocupou um nível trófico alto, com forte dependência de alimentos animais, especialmente em contextos de caça de grandes animais. Essa interpretação não é a única existente, mas ela é forte o suficiente para desmontar a ideia infantil de que o ser humano foi feito para viver de cereal matinal, de pão integral e de suco verde. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando a gente olha para o corpo humano, ele não parece uma máquina dependente de carboidrato. Ele parece uma máquina extremamente competente em usar gordura e proteína animal. Nós temos um estômago muito ácido, e isso importa. A acidez gástrica humana é compatível com a digestão de alimentos de origem animal e também com proteção contra patógenos associados ao consumo de carne e carcaças. Algo discutido em estudos comparando a acidez do estômago entre diferentes espécies. Espécies carnívoras e necrófagas tendem a ter maior acidez gástrica do que herbívoros. E o ser humano se encaixa em um padrão de acidez muito mais agressivo do que muita gente imagina. Nós temos alta capacidade de absorver nutrientes animais, ferro M, zinco, B12, colina, creatina, carnitina, retinol, DHA, quando há consumo ali de peixes e frutos do mar, obviamente. Aminoácidos essenciais em proporções excelentes, gorduras que servem de combustível e estrutura, colesterol para a membrana celular, hormônios, esteroides, bile, vitamina D. O corpo não trata esses nutrientes como estranhos. O corpo reconhece, usa, constrói, repara, sustenta. Agora compara isso com o discurso moderno. Você precisa de carboidrato para ter energia. Precisa mesmo? Então, como o ser humano sobreviveu em regiões frias, com baixa disponibilidade vegetal por longos períodos? Como populações tradicionais com alto consumo animal mantiveram atividade física intensa, caça, migração, reprodução e sobrevivência sem pão integral de 3 em 3 horas? Como alguém em cetose produz corpos cetônicos e mantém função cerebral sem depender de glicose dietética o tempo todo? O corpo humano não é uma vítima indefesa sem carboidrato. Ele tem vias metabólicas sofisticadas para produzir glicose quando precisa e usar gordura como combustível quando bem adaptado. Isso se chama fisiologia, não é opinião. Ah, Lua, mas o ser humano é onívoro. Sim, e daí? Onívoro significa que consegue comer diferentes alimentos. Não significa que precisa comer todos para ter saúde. Um ser humano consegue comer açúcar, farinha, óleo vegetal, biscoito, refrigerante zero, cereal matinal, barrinha fit. Isso não significa que prospera com isso. Capacidade de ingerir não é prova de necessidade. Esse é um erro básico. O fato de o corpo tolerar algumas coisas não transforma essas coisas em essenciais. E quando eu digo que carnívoro é para todo mundo, eu não estou dizendo que todo mundo precisa começar amanhã com carne, sal e água, sem transição, sem exame, sem acompanhamento e sem pensar. Isso seria irresponsável. Eu estou dizendo que, do ponto de vista biológico, uma alimentação baseada em proteína e gordura animal conversa profundamente com a nossa fisiologia. Especialmente no mundo onde as pessoas estão metabolicamente destruídas por açúcar, farinha, óleo de semente, beliscos, lanches, álcool, ultraprocessados e uma alimentação que mantém insulina alta o dia inteiro. A carnívora entra como uma ferramenta muito precisa porque ela remove tudo isso, ela remove todo esse ruído. Ela tira os alimentos mais problemáticos, ela reduz drasticamente a carga glicêmica, ela elimina ultraprocessados, ela elimina álcool, ela aumenta a densidade nutricional, ela melhora a saciedade, ela reduz a necessidade de beliscar, ela simplifica a alimentação. E para muita gente, ela finalmente permite que o corpo pare de viver em guerra com a própria comida. E aqui vem uma frase muito importante. Dieta carnívora não é difícil porque falta nutriente. Muitas vezes ela é difícil porque sobra apego. A pessoa sente falta da fruta. Mas será que é necessidade fisiológica
ou memória afetiva? A pessoa sente falta do chocolate, mas será que é deficiência nutricional ou circuito de recompensa pedindo dopamina? A pessoa viaja e quer furar a dieta, mas será que é porque a dieta falhou ou porque o ambiente social está mais forte do que a decisão? A pessoa diz que não é sustentável, mas será que não é sustentável para o corpo ou não é sustentável para a vida emocional que ela quer preservar? E eu falo isso com respeito, mas preciso falar com muita firmeza, porque eu também sou humana. Eu também vivo em sociedade. Eu também viajo. Eu também sou convidada para eventos. Eu também vejo outras comidas. Eu também tenho rotina, pressão, compromisso, cansaço. A diferença é que disciplina não pergunta se o ambiente está favorável. Disciplina decide antes. E isso não é rigidez doentia, isso é clareza. Agora, claro, existe adaptação, existe transição, existe fase em que a pessoa sente queda de energia, alteração intestinal, desejo por doce, cãibra, dor de cabeça, irritação, oscilação de peso. Muitas vezes isso não significa que a dieta está errada, significa que o metabolismo estava viciado em glicose, estava inflamado, desregulado, malnutrido e dependente de estímulos alimentares constantes. A pessoa passou décadas ensinando o corpo a funcionar de um jeito. Depois que ele mude em 4 dias, em 1 semana e ainda agradeça com um sorriso. Calma aí, o corpo não é micro-ondas não, ele é templo. E templo se reconstrói com ordem. É por isso que eu gosto tanto da transição inteligente. Nem todo mundo precisa sair de uma alimentação cheia de carboidrato, açúcar, fruta, pão, lanche, álcool e cair direto em uma carnívora estrita. Algumas pessoas até conseguem, outras vão sofrer desnecessariamente. E sofrimento desnecessário não é virtude, é falta de estratégia. Por isso eu estruturei o catabolismo como uma jornada progressiva. Primeiro faz uma low carb, depois cetogênica, depois carnívora. Não porque a carnívora precise de uma muleta, mas porque muitas pessoas precisam de preparo metabólico, mental e comportamental para chegar nela com mais segurança e menos efeito colateral. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. São 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quiser conhecer melhor o programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora deixa eu tocar em outro ponto. Algumas pessoas dizem assim, mas eu conheço alguém que fez carnívoro e passou mal. Sim. E eu conheço gente que começou a academia e se machucou. Isso não torna a musculação ruim. Torna a execução ruim, ou o contexto mal avaliado, ou a progressão mal feita. A mesma coisa vale aqui. Tem gente que faz carnívora com pouca gordura e passa mal. Tem gente que não ajusta sal e eletrólitos. Tem gente que come pouco demais. Tem gente que tenta usar a carnívora como dieta da fome. Tem gente que mistura a carnívora com café o dia inteiro, com adoçante, com laticínios em excesso, com jejuns agressivos, com treinos muito pesados e sono ruim. Depois culpa a carne. Não, meu povo. A carne não tem culpa da bagunça que você chamou de protocolo. A carnívora bem feita não é simplesmente tirar tudo e comer qualquer carne de qualquer jeito. Ela exige entendimento. Precisa de proteína suficiente. Precisa de gordura adequada. Precisa de sal. Precisa de hidratação. Precisa observar intestino, sono, ciclo menstrual, energia, treino, exames. Precisa ajustar. A dieta é simples, mas o ser humano é complexo. E é aí que mora a diferença entre fazer carnívora como modinha e usar a carnívora como ferramenta metabólica. E aqui entra a antropologia de novo. Nossos ancestrais não tinham um aplicativo de calorias, não tinham tabela de índice glicêmico, não tinham um snack proteico, não tinham pão sem glúten, não tinham leite vegetal, não tinham barrinha low carb, não tinham óleo de canola amigo do coração. Eles tinham fome, ambiente, caça, fogo, gordura, carne, órgãos, sazonalidade e necessidade real. A alimentação era guiada por disponibilidade e sobrevivência, não por marketing. E quanto mais a alimentação moderna se afastou disso, mais a gente começou a tratar como normal o que é disfunção.
Fome o dia inteiro, sono ruim, obesidade, compulsão, resistência à insulina, fígado gorduroso, TPM, incapacitante, dor articular, intestino caótico, fadiga crônica. Então, quando alguém diz que a carnívora é extrema, eu pergunto, extrema comparada com o quê? Com o café da manhã de pão, margarina, achocolatado e cereal? Com almoço de massa, sobremesa e refrigerante zero? Com lanche da tarde de barrinha fit? Com jantar de delivery? Com criança comendo açúcar todo dia? Com adulto tomando energético para funcionar? Com gente usando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para evacuar e suplemento para compensar comida ruim? Desculpa, mas extremo é isso. Carne, ovos, gordura e sal parecem radicais apenas para uma sociedade que normalizou o caos. Agora, eu não preciso convencer ninguém à força. Esse é outro ponto importante. A dieta carnívora não precisa de militância desesperada. Ela precisa de pessoas sérias fazendo direito e mostrando o resultado. Eu não estou aqui para implorar que você coma carne. Eu estou aqui para te mostrar que talvez aquilo que chamaram de perigoso seja exatamente o que o seu corpo reconhece melhor. E talvez aquilo que chamaram de equilíbrio seja só uma forma elegante de manter você preso na mediocridade metabólica. A pergunta não é apenas, dieta carnívora para todo mundo? A pergunta mais honesta é, o que aconteceria com a saúde da maioria das pessoas se elas começassem a comer apenas alimentos de origem animal por tempo suficiente, sem açúcar, sem farinha, sem óleo vegetal, sem ultraprocessados, sem álcool, sem beliscar o dia inteiro? Eu tenho uma opinião forte sobre isso. Muita gente melhoraria. Muita gente desinflamaria. Muita gente emagreceria. Muita gente teria mais saciedade. Muita gente descobriria que não era falta de força de vontade, era fome bioquímica. Muita gente perceberia que o corpo não estava quebrado, estava mal alimentado. Mas isso não significa que todo mundo vai escolher esse caminho. E aqui está a maturidade da conversa. Eu posso acreditar que a carnívora é biologicamente adequada para todos e, ao mesmo tempo, reconhecer que nem todos estão prontos para vivê-la. Tem gente que precisa começar pela low carb, tem gente que precisa organizar a rotina, tem gente que precisa tratar compulsão, tem gente que precisa ajustar ambiente familiar, tem gente que precisa fazer exames, tem gente que precisa de transição gradual, tem gente que precisa parar de romantizar exceção. E tem gente que simplesmente não quer. E está tudo bem. Só não chame de impossível aquilo que você não quis sustentar. Então, respondendo de forma clara, sim, eu acredito que a dieta carnívora é para todo mundo no sentido de compatibilidade fisiológica. O ser humano consegue viver muito bem com proteína e gordura animal como base. A nossa história evolutiva, a nossa bioquímica e a resposta clínica de muitas pessoas sustentam essa ideia. Mas o caminho de chegada pode mudar, a velocidade pode mudar, o grau de restrição pode mudar, o acompanhamento pode ser necessário e, principalmente, a decisão precisa ser adulta. E um aviso importante, este vídeo não substitui consulta individual. Se você usa medicação, tem doença renal, histórico de transtorno alimentar, está grávida, amamentando, tem condição clínica importante ou faz uso de insulina, anticoagulante ou outros medicamentos, você precisa de acompanhamento profissional para fazer qualquer mudança alimentar mais profunda. Não é medo, é responsabilidade. A verdade não precisa ser imprudente para ser firme. É nisso que eu acredito. E agora eu quero saber de você. Você acredita que a dieta carnívora é para todo mundo ou acha que é só para alguns casos? Você já tentou fazer carnívora e parou ali por sintoma físico ou por uma dificuldade social ou emocional? Qual alimento seria mais difícil para você abrir mão? Fruta, pão, doce, álcool ou a comida da viagem? Comenta aqui embaixo porque a sua experiência ajuda outras pessoas a se enxergarem também. E salva esse vídeo ou manda para aquela pessoa que vive dizendo assim, que não conseguiria viver sem carboidrato,
Não conseguiria viver sem um docinho, mas vive cansada, inflamada e beliscando o dia inteiro. Curta esse vídeo, esse conteúdo abre os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui no canal. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Te convido a me seguir lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. E eu gosto de deixar sempre uma reflexão final, e a desse vídeo é a seguinte. Talvez a pergunta não seja se a dieta carnívora é extrema demais. Talvez a pergunta seja o quanto o mundo moderno ficou doente demais para reconhecer comida de verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.